Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo falaremos um pouco sobre forças ou ligações intermoleculares. E para dar início ao nosso tema, vamos falar um pouquinho como essas forças agem nas moléculas. Em condições ambientes, os compostos iônicos são sólidos devido às forças elétricas de atração entre os seus cátions e ânions. Do mesmo modo, os metais são quase todos sólidos devido à forte união que a ligação metálica exerce sobre os seus átomos. Já as substâncias covalentes podem ser sólidas, líquidas ou gasosas. Isso prova que entre suas moléculas podem existir forças de atração maiores ou menores. São exatamente essas forças ou ligações intermoleculares entre as moléculas que nós iremos estudar agora. Para dar início ao nosso estudo, vamos falar sobre as forças ou ligações de polo. Quando uma molécula é polar, como por exemplo o ácido clorídrico, ela apresenta uma extremidade mais eletropositiva e outra mais eletronegativa. Como observamos aqui neste exemplo, o átomo de hidrogênio é a parte positiva da molécula, enquanto que o átomo de cloro é a parte negativa da molécula. Sendo assim, a molécula é um dipolo elétrico permanente, que pode ser representada da seguinte forma. Observamos aqui nesta imagem que a representação da carga negativa pelo átomo de cloro é maior do que a carga positiva do átomo de hidrogênio. Como a força de polo atua, então, na molécula de HCl, ocorre da seguinte forma. A parte positiva da molécula passa a atrair a parte negativa da molécula vizinha de HCl, e isso ocorre sucessivamente. Ligações por ponte de hidrogênio. A forte atração que se estabelece entre o hidrogênio e átomos de flúor, oxigênio e nitrogênio, de maneira especial, chama-se ligação de hidrogênio e existe fundamentalmente em substâncias nos estados sólidos e líquidos. Um fato bastante interessante para discutir sobre este assunto é sobre a água em seu estado sólido e no seu estado líquido. A água no seu estado sólido é menos densa do que no seu estado líquido. No estado líquido, a água possui ligações de hidrogênio, mas as suas moléculas elas ficam desorganizadas por conta do seu estado físico. Já no estado sólido, a água tem as suas moléculas organizadas numa grade cristalina e as suas ligações de hidrogênio elas ficam mais espaçadas. Apesar de ser aproximadamente 10 vezes menos intensa do que uma ligação covalente, uma ligação de hidrogênio pode, em circunstâncias especiais, romper uma ligação covalente, como nós observamos neste exemplo. O átomo de oxigênio atrai mais o átomo de hidrogênio que está ligado ao átomo de cloro do que o próprio cloro, e isso faz com que se dê origem a íons H3O+, e Cl-. Esse fenômeno é, em particular, muito importante, pois corresponde à ionização dos ácidos quando são dissolvidos em água. Outra consequência importante das ligações de hidrogênio existentes na água é a sua alta tensão superficial. As moléculas que estão no interior do líquido atraem e são atraídas por todas as moléculas vizinhas, de modo que essas forças se equilibrem. Já as moléculas da superfície são atraídas pelas moléculas de baixo e as dos lados. Por esse motivo, elas se atraem mais fortemente e criam uma película semelhante a uma película elástica na superfície da água. Isso acontece em todos os líquidos, mas de modo especial na água, é mais intenso devido às ligações de hidrogênio. A tensão superficial da água explica vários fenômenos, como, por exemplo, a forma esférica das gotas de água ou o fato de alguns insetos poderem andar sobre a água e não afundar. Forças ou ligações de Van der Waals, ou forças de London. Tudo que nós acabamos de estudar não se aplica a moléculas apolares, como o gás hidrogênio, gás flúor, gás cloro e gás oxigênio, nem a gases nobres que são formados por átomos isolados. Como não há atração elétrica entre essas moléculas, elas deveriam permanecer sempre afastadas, o que equivale a dizer no estado gasoso. No entanto, muitas substâncias apolares são líquidas e mesmo quando gasosas, como o gás hidrogênio, o gás flúor e o gás cloro, elas podem ser liquefeitas e solidificadas em temperaturas muito baixas. Surge então a pergunta: que forças mantêm as moléculas apolares unidas? São as chamadas forças de Van der Waals ou forças de dispersão de London,
que são cerca de 10 vezes mais fracas que as forças de polo e resultam no seguinte: mesmo sendo apolar, a molécula contém muitos elétrons, que se movimentam rapidamente. Pode acontecer, num determinado instante, de uma molécula estar com mais elétrons de um lado que do outro. Essa molécula estará, então, momentaneamente polarizada, e por indução elétrica, ela irá provocar a polarização de uma outra molécula. Isso se dá o nome de dipolo induzido. Irá resultar, então, em uma atração fraca entre as moléculas, como nós observamos aqui nesta imagem. Essa atração deve-se às forças de Van der Waals ou às forças de dispersão de Lomé. Relação entre as ligações e as propriedades das substâncias. As ligações químicas, iônica, covalente e metálica, que existe nas moléculas ou agregados iônicos intramoleculares, ou seja, no interior das moléculas, são fortes e são responsáveis pelas propriedades químicas das substâncias. Já as ligações intermoleculares, que são a que nós acabamos de estudar, dipolo, ligações de hidrogênio e forças de Van der Waals ou forças de Lomé, que ocorrem entre as moléculas, são mais fracas e responsáveis pelas propriedades físicas das substâncias. Chegamos ao fim da nossa aula, espero que vocês tenham gostado e muito obrigada pela atenção de todos.